As luzes de corda sobre o salão de recepção vazio piscavam como se me zombassem. O DJ pigarreou, mexendo-se desajeitadamente atrás de sua cabine, olhando para fileiras de cadeiras intocadas e refeições perfeitamente empratadas que ninguém veio comer. Antes de começarmos, deixe um comentário e diga-nos de onde você é e de qual cidade você está assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo inteiro, não se esqueça de nos dizer o que você faria nesta situação. Seja honesto, diga-me nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários. Vamos começar. Eu estava ali em meu vestido branco, segurando meu buquê com tanta força que os caules se dobravam sob meus dedos. Minha máscara de cílios já estava borrando, mas eu não me importei em limpá-la. Qual era o sentido? Ninguém vem, sussurrou Amanda, minha melhor amiga, e a única pessoa que apareceu. Sua voz carregava a culpa de alguém que não conseguia consertar o que estava quebrado. Forcei uma risada, embora ela tenha falhado no meio. Lá na festa de noivado de Claire, minha mãe disse que não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Adivinha, ela fez a escolha dela. As palavras cortaram mais fundo do que eu queria admitir. Claire, minha irmã mais nova, a dourada. Ela anunciou seu noivado 1 semana antes da data do meu casamento. Meus pais não me pediram para mudar a cerimônia. Eles simplesmente me disseram que tinham coisas mais importantes para atender. Engoli em seco, levantando o queixo, fingindo que aquilo não me despedaçava. Mas a verdade, o silêncio daquele salão era mais alto do que qualquer rejeição que eu já tivesse enfrentado. O DJ baixou o volume da música de fundo e murmurou: "Devo arrumar as coisas?" "Sim", eu disse. Minha voz mal era mais que um sussurro. "Vá em frente." Amanda pegou minha mão. "Você não merece isso, Emily. Não você." Eu balancei a cabeça. "Vamos embora." Mas enquanto eu me virava para a Oneida, saltos clicando no chão de mármore, senti um toque no meu ombro. Virei-me e um homem de terno escuro estava atrás de mim. Seu rosto era desconhecido. Mandíbula afiada, mechas grisalhas no cabelo, olhos penetrantes que carregavam algo inabalável. Ele não sorriu, não se apresentou. Ele apenas estendeu uma caixa pequena e preta com um fecho prateado. "Isto é para você", disse ele, seu tom baixo, mas firme, como se ensaiado. Hesitei. "De quem é? Você vai descobrir", ele respondeu, entregando-a antes de passar por mim, desaparecendo pelas portas de vidro como um fantasma. Os olhos de Amanda se arregalaram. Que diabos foi isso? Meus dedos tremeram enquanto eu abria a caixa ali mesmo, no meio do saguão. Dentro havia um envelope grosso, recheado de documentos, e uma única chave com uma etiqueta que dizia uma palavra: meu nome. Tirei os papéis, folheando-os com os olhos arregalados. Escrituras de propriedade, informações de contas bancárias, ações de uma empresa que eu nem reconhecia, tudo transferido para o meu nome. Amanda engasgou. "Emily, isto diz que você é dona de tudo. Quem seria?" Mas antes que ela pudesse terminar, meu telefone vibrou violentamente em minha mão. 37 chamadas perdidas, todas da minha mãe. E então uma mensagem apareceu na minha tela. "Emily, onde você está? Algo está errado com Claire. Precisamos de você agora." Fiquei paralisada, meu peito apertou. Depois de me abandonar no dia do meu casamento, agora eles precisavam de mim. Amanda agarrou meu braço. "Não se atreva a voltar para eles. Não depois disto." Mas meu coração estava disparado, dividido entre a raiva e a curiosidade. Olhei para a chave novamente, depois para os documentos em minha mão. Pela primeira vez em minha vida, o equilíbrio de poder havia mudado, e eles ainda não sabiam disso. Soltei um suspiro trêmulo e sussurrei: "Eles estão prestes a descobrir quem eu realmente sou." O saguão do hotel zumbia com vozes e o tilintar de taças quando saí do carro. Meu vestido ainda se arrastava atrás de mim como um fantasma da cerimônia que ninguém se importou em comparecer. Amanda caminhava ao meu lado, segurando a caixa preta contra o peito.
Não esperamos permissão. Empurramos as portas giratórias para dentro do Monarch Hotel. O salão de baile do 12º andar brilhava com lustres, risadas e música. As pessoas se viraram assustadas quando entrei em meu vestido de noiva. Seus sorrisos vacilaram. Minha mãe apressou-se em minha direção, o rosto pálido. Emily, graças a Deus você está aqui. Ela agarrou meu braço como se eu fosse uma tábua de salvação. Afastei-me. Você pulou meu casamento. Por que me ligar agora? Ela engoliu em seco. Claire, há um problema com o contrato de noivado dela. Com as finanças, eles precisam da sua assinatura. Claro, eu disse secamente. Vocês me esquecem até precisarem de mim. Papai apareceu atrás dela com uma pasta na mão. Apenas assine isto. É rotina. Amanda se aproximou. Mostre-nos primeiro. Abri a pasta. Escondidas dentro da linguagem legal organizada estavam armadilhas ocultas. Cláusulas de procuração, garantias de crédito, obrigações ligadas ao meu nome. Eles queriam que eu carregasse suas dívidas. Fechei a pasta com um estalo. Não. Um silêncio varreu o salão. O noivo de Claire se mexeu desconfortavelmente, sua mãe me olhando como se eu tivesse arruinado a noite dela. Os olhos da minha irmã se encheram de lágrimas. Emily, por favor, ela sussurrou. Se você não ajudar, tudo pode desmoronar. Olhei diretamente em seus olhos. Já desmoronou. E então, como que por comando, o mesmo homem grisalho que me entregara a caixa mais cedo apareceu no extremo oposto do salão de baile. Seus passos calmos cortavam a música. Ele me deu um pequeno aceno. Todos os outros olhavam confusos, mas eu entendi. O equilíbrio havia mudado. Voltei-me para meus pais. Vocês me ensinaram que eu não valia a pena aparecer. Esta noite eu finalmente acredito em vocês, então não me peçam para salvar o que vocês construíram sobre mentiras. Saí, Amanda ao meu lado, a caixa apertada mais do que nunca. Pela primeira vez, senti que estava caminhando em direção a algo em vez de me afastar. O ar da noite atingiu mais frio do que eu esperava quando saímos do Monarch. Meus saltos clicavam no asfalto, cada som ecoando mais alto que a música abafada que ainda vazava de dentro. Amanda apertou meu braço. Você ainda não percebeu, Amy, disse ela, mas você acabou de virar o jogo contra eles. Pela primeira vez, eles estão com medo de você. Eu queria acreditar nela. Mas meu peito ainda era um campo de batalha de raiva e dor. Minha família me havia humilhado, primeiro abandonando meu casamento, agora implorando apenas quando sua imagem era ameaçada. E ainda assim, alguma parte quebrada de mim ansiava pela aprovação deles. Mas então minha mão roçou a caixa que Amanda segurava e me lembrei das palavras do homem. Entrega confirmada. Antes que eu pudesse falar, o zumbido de um motor parou na calçada. Um sedã preto elegante parou e o vidro traseiro deslizou para baixo. O mesmo homem grisalho estava dentro, sua voz calma e medida. Senhorita Kerr, não temos muito tempo. Sugiro que venha comigo. Amanda ficou tensa. Por que ela deveria confiar em você? Ele encontrou o olhar dela com um olhar firme. Porque ela já tem a chave e porque a família dela está prestes a dar um passo muito desesperado. Soltei um suspiro lento e entrei. Amanda seguiu relutantemente. A porta se fechou, selando-nos no silêncio, quebrado apenas pelo suave rugido do motor. Para onde estamos indo? Perguntei. South Ashland, ele respondeu. O armazém que seu benfeitor deixou para você. Esta noite você verá o porquê. Apertei a chave em minha mão, aquela marcada com meu nome, o metal frio contra minha pele. Quem é este benfeitor? Ele não respondeu imediatamente. Seu reflexo na janela escura parecia quase fantasmagórico. Você saberá em breve, mas primeiro você precisa entender o que herdou e por que sua família teme isso. Amanda cruzou os braços. A família dela trata como lixo. Por que eles a temeriam? O homem permitiu-se um sorriso fraco, quase sombrio.
Porque o poder nem sempre chega com aplausos. Às vezes ele vem em silêncio, como esta noite. O carro diminuiu a velocidade perto de uma fileira de edifícios industriais. A maioria estava escura, cascas abandonadas, mas uma estava iluminada nos cantos, um zumbido baixo de eletricidade no ar. O motorista parou. "É aqui", disse o homem. "Sua propriedade, seu começo." Saí, cascalho rangendo sob meus saltos, meu vestido arrastado pela sujeira, o tecido antes imaculado agora manchado de cinza. De alguma forma parecia certo. A porta de aço pairava alta. Meus dedos tremeram enquanto eu deslizava a chave na fechadura. Ela girou com um clique agudo e a porta rangeu ao abrir. Por dentro não havia poeira e vazio como eu esperava. As luzes se acenderam automaticamente, revelando fileiras de prateleiras, arquivos e uma mesa polida na extremidade. Uma única pasta estava esperando, meu nome digitado ordenadamente na capa. Caminhei para a frente, meus passos ecoando no vasto espaço. Abri a pasta. Dentro havia fotografias, documentos e livros de contabilidade que me apertaram o estômago. Cada página contava uma história. Os empréstimos da minha família, seus inadimplências, suas dívidas ocultas ligadas a negócios que eles exibiam como bem-sucedidos. E em cada página havia um nome estampado em letras vermelhas fortes. Mine Holdings LLC. Amanda engasgou. "Emily, o império da sua família não é deles, é seu." O homem assentiu. "A empresa possui as propriedades, as contas, os contratos, e a partir desta manhã, mediante a condição do seu casamento, você é a única acionista." Cambaleei para trás, segurando a mesa. "Você está me dizendo que tudo do que eles construíram, todo o orgulho deles, toda uma riqueza deles foi emprestada", ele completou, "e agora pertence a você." O peso disso me atingiu como uma onda. A caixa, a chave, a carta. Não foi apenas um presente, foi uma arma. Pela primeira vez em minha vida eu não era a esquecida. Eu era a tempestade que eles nunca viram chegar. Olhei para Amanda. Minha voz tremeu, mas carregava aço por baixo. "Amanhã eles saberão como é ficar sem nada." A pasta tremeu em minhas mãos enquanto eu virava página após página. Cada documento desvendando camadas de verdade que nunca me permitiram ver. O império da minha família não era uma fortaleza. Era um castelo de cartas sustentado por empréstimos silenciosos e aquisições discretas, tudo canalizado através do nome da empresa que agora me encarava em letras maiúsculas. Mine Holdings. Amanda inclinou-se sobre meu ombro, os olhos arregalados. "Emily, eles acabaram. Se você quisesse, poderia entrar naquele salão de baile amanhã de manhã e acabar com todas as ilusões que eles têm alimentado ao mundo." Pressionei a palma da mão contra a mesa, estudando a mim mesma. Mas por que eu? Quem me deu isso? O homem grisalho, James, estava com as mãos suavemente cruzadas atrás das costas, a postura rígida como se tivesse treinado para momentos exatamente como este. "Seu benfeitor não escolheu aleatoriamente. Você sempre foi a herdeira pretendida. Não sua irmã, não seus pais. Você..." Minha garganta apertou. "Herdeira? Sim", disse James, "porque você foi a única que soube sobreviver sem a riqueza deles. A única em quem se podia confiar para não desperdiçá-la." Amanda bufou. "E eles a trataram como lixo, como se ela fosse descartável." "Exatamente", James respondeu calmamente. "Eles a subestimaram, o que torna o que vem a seguir inevitável." O armazém zumbia em silêncio, as luzes fluorescentes zumbindo fracamente acima de nós. Olhei para o livro de contabilidade novamente, o coração disparado enquanto a realidade se instalava. Cada prédio, cada investimento, cada propriedade que minha família exibia em galas e entrevistas em revistas estava agora legalmente sob meu controle. Eu já podia ouvir os sussurros, os engasgos, a indignação quando descobrissem. Por anos eles me chamaram de fracassada, o fardo. Agora, sem saber,
Eles haviam estado vivendo à minha sombra o tempo todo. Mas parte de mim não estava satisfeita apenas com a ideia de vingança. A velha ferida em mim, a garotinha que implorava pela aprovação dos pais, que era empurrada para o banco de trás enquanto sua irmã recebia elogios, doía por algo mais, um encerramento, um acerto de contas. Fechei a pasta e endireitei as costas. Amanhã de manhã, voltarei para eles. Não como a filha mera esquecida deles, não como aquela que eles zombaram e deixaram para trás, mas como aquela que segura as rédeas. Amanda sorriu ferozmente. Agora sim, essa é a Emily que eu estava esperando conhecer. James deu um passo à frente, seu tom calmo, mas pontual. Se você quer confrontá-los, esteja preparada. Eles negarão, eles manipularão, eles implorarão, mas uma vez que você lhes mostrar a prova, o desespero deles se tornará perigoso. O poder não muda as pessoas, ele as revela. Um arrepio percorreu minha espinha. Então deixe-os se revelarem, eu disse friamente. Na manhã seguinte, a luz do sol cortou as persianas do apartamento de Amanda, onde eu havia passado a noite. Meu vestido pendia nas costas de uma cadeira. O tecido amassado, manchado, não mais branco brilhante, mas cinza com o peso do que havia acontecido. Não parecia mais um símbolo de amor. Parecia uma armadura, manchada, mas forte. Amanda me entregou uma xícara de café. Pronta? Eu bebi, minhas mãos firmes agora, mais do que nunca. Chegamos à propriedade dos meus pais em meados da manhã. Sua mansão ficava arrogantemente em sua colina, o tipo de casa projetada para intimidar. Mas hoje, enquanto eu saía do carro com a caixa preta nos braços, ela não me assustava mais. Um servo abriu a porta, surpresa piscando em seus olhos com minha presença. As notícias viajavam rápido nesta casa. Eu tinha certeza de que minha mãe já sabia que eu estava aqui. Com certeza, ela apareceu no topo da escada, pérolas em volta do pescoço, sua expressão frágil. Emily, você não deveria ter voltado depois de ontem à noite. Bom dia para você também, eu disse, entrando sem permissão. Amanda seguiu de perto, segurando uma segunda pasta de cópias que James nos dera. Nossa prova. Meu pai emergiu de seu escritório, a mandíbula tensa. Você nos envergonhou ontem. Você humilhou Claire na frente da família do noivo dela. Você percebe o que fez? Eu ri, o som mais agudo que vidro. Quer dizer a verdade? Recusar-me a assinar minha vida? Isso é humilhação para você? Claire desceu correndo as escadas, seu anel de noivado de prata brilhando sob a luz do lustre. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas sua voz era afiada. Por que você está aqui, Emily? Você já não arruinou o suficiente? Virei-me lentamente encontrando seu olhar. Eu não arruinei nada. Vocês todos fizeram isso sozinhos, mas eu voltei para terminar. Amanda deu um passo à frente e deixou cair a pasta sobre a mesa de jantar com um baque dramático. Os papéis se espalharam, contratos, livros de contabilidade, escrituras, transferências. Meus pais congelaram, seus olhos percorrendo os documentos. O que é isto? Minha mãe sussurrou. Prova, eu disse suavemente. Prova de que sua fortuna, suas casas, seus investimentos nunca foram verdadeiramente seus. Cada empréstimo, cada linha de crédito, cada ativo estava ligado a uma única empresa, a Mine Holdings. Meu pai empalideceu, mas tentou manter sua autoridade. Isso é absurdo. Isso é falso, interrompi, puxando essa escritura do topo da pilha. Porque, de acordo com estes documentos, cada propriedade listada em seu nome já foi transferida. E adivinhe cujo nome substituiu o seu? Levantei a escritura e deixei o silêncio pairar. Meu, eu disse firmemente. A mão de Claire voou para sem ir à boca. Minha mãe tropeçou de volta para uma cadeira, agarrando a borda como se o chão tivesse caído sob ela. O rosto do meu pai ficou vermelho. Impossível! Isso deve ser forjado. Você acha que pode entrar aqui com uma pilha de papéis e nos assustar? Você sempre foi fraca, Emily, sempre abaixo de nós.
Isso não mudou. Mas mesmo enquanto ele falava, sua voz tremia. Ele sabia. No fundo, ele sabia. Amanda encostou-se na mesa, braços cruzados. Engraçado, não é? A fraca agora é dona de cada pedaço do seu império. Aproximei-me dos meus pais, baixando a voz para que eles não tivessem escolha, a não ser ouvir cada palavra. Ontem, vocês me deixaram parada sozinha em um salão de casamento, humilhada, abandonada. Hoje, estou parada em sua casa com o poder de tirar tudo de vocês com uma única ligação. Digam-me novamente quem está abaixo de quem. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Claire finalmente o quebrou, sua voz desesperada. Emily, por favor, não faça isso, eu não sabia. Virei-me para ela, minha expressão fria. Você sabia o suficiente para rir de mim, para deixar mamãe e papai me tratarem como se eu não fosse nada. Você sabia o suficiente para ficar em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sinto muito. Desculpas não mudam a verdade. Eu cortei. Tudo o que você pensou que tinha agora é meu. Joguei a caixa sobre a mesa, o som ecoando pelo salão como um martelo batendo uma sentença. Pela primeira vez em minha vida, eles não estavam olhando para mim como se eu fosse invisível. Eles estavam olhando para mim como se eu fosse a tempestade prestes a engoli-los inteiros. E eu pretendia. O silêncio depois que joguei a caixa era espesso o suficiente para sufocar. A mão da minha mãe tremia enquanto ela pegava um dos documentos, sua pulseira de pérolas tilintando contra a madeira da mesa. Seus olhos percorriam as palavras, pupilas encolhendo, lábios se abrindo enquanto a realidade a atingia. Isto não é possível, ela sussurrou. Tudo aqui, esta empresa, isto não pode ser real. É real, eu disse, minha voz baixa, deliberada. Vocês me queriam invisível, vocês me queriam fraca. Mas vocês não notaram que outra pessoa estava observando, alguém que me escolheu em vez de vocês. Ontem à noite, vocês me abandonaram no meu próprio casamento. Esta manhã, herdei tudo o que vocês construíram sobre mentiras. O punho do meu pai bateu na mesa. Não, você não é nada além de um peão. Alguém está usando você para chegar até nós. Sua voz rachou, raiva se misturando ao pânico. Aproximei-me, travando olhares com ele. Se eu sou apenas um peão, por que você está tremendo? Amanda sorriu ao meu lado, braços cruzados. Porque peões não detêm as escrituras de mansões, empresas e contas bancárias. Rainha sim. Claire engasgou, lágrimas marcando sua máscara. Ela estendeu a mão para mim como uma criança, implorando por misericórdia. Emily, por favor, não tire tudo. Apenas nos deixe ficar com a casa. Deixe-me manter meu noivado, juro que não sabia. Cortei-a com uma risada aguda. Não sabia! Claire, você sabia toda vez que sorria enquanto mamãe me chamava de fracassada. Você sabia quando ficava em silêncio enquanto eles zombavam de mim. Você sabia quando estava naquele salão de baile ontem à noite, celebrando enquanto eu era deixada sozinha em um vestido de noiva. Não ouse dizer que não sabia. Sua mão caiu como um peso morto. Mamãe tentou novamente, sua voz tremendo, mas ainda buscando controle. Emily, somos família. Famílias brigam. Elas traem, mas elas sempre perdoam. Podemos consertar isso, podemos compartilhar. A palavra compartilhar fez meu sangue ferver. Inclinei-me sobre a mesa até que ela recuou. Vocês nunca compartilharam nada comigo. Nem amor, nem respeito, nem mesmo um lugar à sua mesa preciosa. Por que eu compartilharia agora? Papai tentou recuperar sua autoridade, mas sua voz saiu frágil. Você não sobreviveria um dia sem nós. Essa empresa, essas contas, você não tem ideia de como gerenciá-las. Endireitei-me, levantando o seu queixo. Então aprenderei, assim como aprendi a sobreviver sem o seu dinheiro, sem a sua ajuda, sem a sua aprovação. A diferença é que agora eu não preciso de vocês, mas vocês. Apontei meu dedo para ele, para todos eles. Vocês precisam de mim.
Seus rostos contavam a verdade. Medo, não de me perder, mas de perder tudo no que eles pensavam ser intocável. Amanda tirou outro envelope de sua bolsa e o deslizou pela mesa. Caso você pense que isso é algum blefe, aqui estão cópias certificadas, autenticadas, irrefutáveis. Minha mãe olhou para os papéis como se fossem facas. Os nós dos dedos do meu pai ficaram brancos, agarrando a borda da mesa. Clary desabou no sofá, soluçando baixinho em suas mãos. E pela primeira vez em minha vida eu não me senti pequena nesta casa. Eu me senti enorme. Virei-me para sair. Emily, minha mãe chorou. Se você sair por aquela porta vai se arrepender. Parei no limiar, minha mão no batente da porta. Olhei para trás para eles. Essa família que me criou nas sombras me descartou como um pensamento tardio e depois implorou quando seu império rachou. Não, eu disse calmamente. O único arrependimento que tenho é ter desperdiçado anos esperando que vocês me amassem. As palavras pairaram no ar como um trovão. Amanda abriu a porta e a luz do sol se derramou sobre o chão de mármore polido, brilhante e implacável. Entrei, saltos clicando, coração firme, meu futuro finalmente meu. Atrás de mim, ouvi a voz do meu pai quebrar em um rugido gutural, os soluços da minha mãe misturando-se aos engasgos de Claire. Mas eu não me virei, nem uma vez. Lá fora, o homem grisalho James estava perto do carro, segurando a porta aberta. Ele inclinou a cabeça ligeiramente quando me aproximei. "Senhorita Kerr", disse ele, "começa hoje." Deslizei para dentro do carro, a caixa preta ainda apertada em meus braços. Amanda seguiu, seu sorriso feroz, seus olhos brilhando com algo que eu não tinha visto antes. Orgulho, enquanto o motor ganhava vida e a propriedade ficava menor no espelho retrovisor. Soltei um suspiro, minha voz mal acima de um sussurro, mas cheia de um poder que eu nunca pensei que teria. Eles me chamaram de nada. Hoje eu me tornei tudo. O carro partiu, levando-me não apenas de uma casa, mas de uma vida inteira de correntes. E pela primeira vez o horizonte não me assustava.